E aí, pessoal, vamos para a nossa aula de número 88 da NBR 6122 de 2019. Hoje, encerrando o anexo G das estacas Strauss. Na próxima aula, já vamos entrar nas estacas escavadas. Vem comigo para essa aula. Bom, pessoal, vamos para a nossa aula de número 88 da NBR 6122 de 2019. Meu nome é Christian Porcino, sou engenheiro civil, formação em estruturas, trabalho com fundações e contenções há muitos anos, sou professor das disciplinas em que envolvem fundações e contenções também há muitos anos. Estou aqui para divulgar conhecimento sobre o projeto e execução de fundações, onde a gente busca realmente, na teoria, forças para conquistar o mundo, né? A gente tem que ter a conquista do conhecimento teórico para entender a prática e a prática sendo estabelecida pela teoria. Então, anexo G, normativo estacas Strauss. Vamos para a nossa aula final sobre estacas Strauss, terminando hoje os procedimentos executivos sobre a estaca Strauss. Forte na teoria, forte na hora de resolver problemas. Recapitulando bem rapidamente tudo que a gente viu na aula 1 e na 2. O objetivo desse anexo é complementar a seção 8 no que tange as estacas Strauss, especificar os insumos das estacas Strauss e detalhar as diretrizes construtivas. O que é uma estaca Strauss, né? Ela é uma estaca de concreto moldada em loco, né, executada através da escavação mediante emprego de uma sonda, que é a piteira, né, que tem esse nome por causa da piteira antiga do pessoal lá do passado, que usavam a piteira para pôr o cigarrinho e fumar, com a simultânea introdução de revestimento metálico com guincho mecânico em segmentos rosqueados até que se atinja o que? A profundidade projetada. Que é o objetivo nosso, né? Executar conforme projeto, executar na profundidade definida em projeto. A concretagem ela é realizada lançando-se o concreto e retirando-se gradativamente de forma lenta o revestimento com guincho manual e simultaneamente execução do apiloamento do concreto, né? Então é isso que a gente faz, né? A gente executa, né, essa escavação a partir dessa sonda e dessa piteira que é cravada, né, e é executada e limpada essa escavação, retirado, e depois a gente joga 1 metro mais ou menos de coluna de concreto para fazer essa ponta, né, onde eu apoio a minha armadura e dentro aqui eu consigo executar o meu concreto. Nós vamos fazer a diferenciação ali do que quando a estaca é realmente armada em função de tração e flexão e quando ela só está comprimida e não necessariamente necessita dessa armação. O revestimento integral assegura o que é a estabilidade da perfuração, da escavação, né, e garante as condições para que não ocorra o quê? O concressolo, né, a mistura do concreto com o solo, que não é legal para nós, né? Estruturalmente, essa mistura não é legal, né? Ou o estrangulamento da seção. Eu estrangular a seção também estruturalmente, dimensionamento disso não é legal para mim, porque eu estou reduzindo a seção, estou estrangulando a seção, isso é um problema para nós. Esse tipo de estaca não pode, ou seja, tem um ponto aí que ela não pode ser executada em areias submersas e argilas muito moles saturadas. Eu não posso executar esse tipo de fundação, é proibido por norma, é proibitivo, né? Tem aqui um não pode ser utilizado em areias submersas ou em argilas muito moles saturadas, né? A ponta da estaca deve estar em material de baixa permeabilidade até para permitir o processo de limpeza e concretagem. Então é isso que a gente tem que garantir, a ponta com baixa permeabilidade para eu poder usar a água e a concretagem também ser executada de forma a eu conseguir apiloar de forma exequível ao nosso empreendimento, à nossa estaca, né? Aqui tem algumas fotos mostrando o procedimento de escavação, introdução da armadura, concretagem a partir de funil. Nós vamos falar tudo isso ainda hoje. Perfuração. O equipamento deve ser posicionado para assegurar que a centralização e verticalidade da estaca seja atingida, né? A execução é iniciada através da aplicação de repetidos golpes com pilão ou a piteira para formar um pré-furo, que vai variar ali com uma profundidade de 1 a 2 metros, né? Dentro do qual é colocado o quê? Um segmento curto de revestimento com coroa na ponta, né? A seguir, prossegue-se a perfuração com repetidos golpes de sonda e eventual adição de água, que vai facilitar, né, a remoção do solo ali. À medida que o furo é formado, né,
os tubos de revestimento vão sendo introduzidos até a profundidade prevista em projeto ser atingida. Concluída a perfuração, é lançada água no interior dos tubos para quê? Para limpar esse furo. Eu preciso inserir água ali para limpar. A água e a lama são totalmente removidas pela piteira e o soquete é lavado. Eu tenho tudo ali lavado, limpo, nos trinques, como diria no passado, né? Devem ser feitas tantas manobras quanto necessárias para que os tubos desçam livremente. Então, isso é importante. A gente deve fazer quantas forem necessárias as manobras, não importa o número, para que os tubos desçam livremente. Ok? Concretagem, G4. O concreto é lançado através de funil no interior do revestimento. Então, dentro do revestimento, eu lanço o concreto em quantidade suficiente para se ter uma coluna de aproximadamente 1 metro, que deve ser apiloado para formar a ponta da estaca. A gente já falou disso várias vezes e hoje também. Continuando-se a execução da estaca, o concreto é lançado e apiloado com a simultânea retirada do revestimento. A retirada do revestimento deve ser feita com o quê? Com guincho manual, de forma lenta, para evitar o quê? A subida da armadura. Eu posso ter essa armadura subindo, se eu tiro rapidamente esse revestimento. Essa armadura pode subir e essa subida vai me fazer um trecho lá embaixo sem armadura, né? E a formação de quê? De vazios, garantindo que o concreto esteja acima da ponta do revestimento. A concretagem deve ser feita até onde? Até a superfície do terreno, não até a cota de arrasamento, pessoal. Eu tenho que concretar até a superfície do terreno, que vai me garantir a visualização de concreto ruim na hora que eu estiver rompendo a cabeça da estaca para o arrasamento. Então, nada daquela história de gênio de economizar concreto, mixaria, levar a concretagem só até a cota de arrasamento, economizando essa parte aqui que vai me dar problema, né? No caso, colocação da armadura, G5. No caso das estacas não sujeitas à tração ou à flexão, a armadura é apenas a de arranque, tá? E ela é conforme a tabela 4, lá de trás, que a gente já viu, que no caso das estacas Strauss, é 2 metros de profundidade no mínimo e 0,4% da seção, da área da seção, ok? E as barras de aço podem ser posicionadas no concreto, uma a uma, sem estribos, imediatamente após a concretagem, deixando-se para fora a espera prevista em projeto, ok? Para as estacas armadas, a gaiola de armadura deve ser introduzida no revestimento antes da concretagem. Cola lá na ponta, né? Coloca ela na ponta, dentro do revestimento, né? Neste caso, o soquete deve ter diâmetro menor que o da armadura. Então, o soquete que eu vou fazer o apiloamento do concreto posteriormente deve ter um diâmetro menor do que o da armadura. Deve ter diâmetro menor do que o da armadura. Nas estacas dimensionadas para suportar tração ou flexão, flexão tem uma seção tracionada, precisa de armadura, e tração precisa de armadura, porque o concreto não suporta a tração. O projeto de armadura deve obedecer os seguintes critérios. O diâmetro mínimo para execução de estacas armadas, estacas Strauss armadas, é de 32 centímetros, normativo. Os estribos podem ser individuais, com espaçamentos, conforme o projeto, ou em forma de espiral com passo entre 15 centímetros e 30 centímetros. Tá bom? G6, sequência executiva. Não se devem executar estacas com espaçamento inferior a 5 diâmetros em intervalo inferior a 12 horas. É aquela história, e essa distância refere-se à estaca de maior diâmetro, né? É aquela história, eu vou fazer um raio ali de 5 vezes esse diâmetro daquela estaca que eu executei. Dentro de 12 horas eu não posso executar nenhuma estaca ali naquela região, exatamente por interferência ali da parte geotécnica naquela estaca. Aviso importante, pelo menos 1% das estacas e no mínimo uma estaca por obra de estaca Strauss deve ser exposta abaixo da cota de arrasamento e, de preferência, se possível, até o nível d'água, para a verificação da sua integridade e qualidade do fuste. Então, eu vou verificar pelo menos uma estaca, 1% das estacas, e no mínimo uma estaca por obra. Isso é aquela história, se esse 1% é menor do que 1, você sempre arredonda para 1, porque no mínimo uma estaca por obra. Obrigatoriamente deve ser verificada
até a cota de arrasamento, ou deve ser exposta abaixo da cota de arrasamento, na verdade, para você enxergar a estaca, né? Até, de preferência, o nível d'água, para a gente ver a integridade que ficou essa estaca como modelo, como exemplo. É claro, né, pessoal? Abri uma, vi que deu problema, eu vou começar a olhar outras. Isso é importante para a nossa verificação da qualidade do nosso trabalho. G7, preparo da cabeça e ligação com o bloco de coroamento. Para a ligação da estaca com o bloco de coroamento, devem ser observadas a cota de arrasamento e o comprimento das esperas, arranques definidos em projeto, né? O trecho da estaca acima da cota de arrasamento deve ser o quê? Demolido. A seção resultante deve ser plana, perpendicular ao eixo da estaca, e a operação de demolição deve ser executada de modo a não causar danos. Eu não vou arrebentar a estaca ali para quebrar essa parte de arrasamento e prejudicar, danificar a estaca que vai ficar para a vida útil da obra. Então, eu preciso tomar esses cuidados, tá? Na demolição, já é falado em vários tipos de estaca, a gente vai utilizar ponteiros ou marteletes leves, ou seja, com potência menor do que 1000 watts, para seções até 900 centímetros quadrados. Para seções maiores, eu posso usar marteletes maiores para seção maior de 900 centímetros quadrados. O acerto final do topo das estacas demolidas deve ser sempre efetuado com o uso de ponteiros ou ferramenta de corte apropriada. Hoje tem algumas ferramentas assim, até interessantes que corta ali de uma forma a manter essa planicidade, né? Essa ortogonalidade que nós vamos falar daqui a pouco de novo aqui. Caso haja concreto inadequado abaixo da cota de arrasamento, eu tenho que ver, eu tenho essa responsabilidade como executor. Não somente, vou cotar até a cota de arrasamento e o que tiver para baixo é isso mesmo. Não, senhor. Né? O trecho deve ser demolido e recomposto se tiver um concreto inadequado abaixo da cota de arrasamento. Então, eu vou demolir, continuar demolindo até chegar num concreto que eu julgo ser adequado e vou recompor. Né? O material a ser utilizado na recomposição deve apresentar o quê? Resistência não inferior à do concreto da estaca. Ou seja, não pode ser pior do que o concreto da estaca. Tá? No caso de comprimento de arranque inferior ao de projeto, ou seja, eu cheguei lá na obra, olhei, verifiquei, por algum motivo o arranque ficou menor, eu posso executar a emenda por traspasso ou traspasso e solda segundo a 6118, ou, caso necessário, por algum motivo, ou decisão da obra, da fiscalização, em algum momento aí do acordo entre as partes, a estaca pode ser demolida. Por isso que ela fala, pode ser, eu posso demolir a estaca? Então, pode, mas não necessariamente deve ser demolida nesses casos. Eu posso fazer emenda, tá? Então, pode ser demolida e recomposta para o comprimento da emenda, seja igual de projeto, ou seja respeitado o comprimento de projeto. Concreto. O concreto a ser utilizado para as estacas Strauss deve ter um consumo mínimo de cimento de 300 kg por metro cúbico. É o consumo mínimo de cimento. O abatimento ou slump test vai depender se é armado ou se não armado. Se não armado, é entre 8 e 12 centímetros. Se é armada a estaca, entre 12 e 14 centímetros. O agregado vai ter um diâmetro que vai variar de 12,5, menor do que 12 pode, 12,5 pode não, maior do que 25 pode não, entre 12,5 e 25 milímetros. O FCK tem que ser maior ou igual a 20 MPa aos 28 dias, obedecendo, né, a 6118, que é projeto de estruturas de concreto, obedecendo a 5738, que é o procedimento para moldar e curar os corpos de prova, e a 5739, que é para romper o corpo de prova, e sai de compressão de corpo cilíndrico de prova. Concreto, vamos controlar esse concreto como? Esse concreto das estacas Strauss, ele é controlado como? G9, controle do concreto. G9.1, controle de aceitação desse concreto. Resistência à compressão em corpos de prova, moldados conforme 57 e 38, e rompidos, ensaiados, conforme a 57 e 39. A 5738 é concreto procedimento para moldagem e cura de corpos de prova, que vai nos dar referências normativas para como eu moldo esse corpo de prova na obra. Com 7 dias, 28 dias, eu vou fazer a minha análise. Lembrando que eu tenho que ter no mínimo 20 MPa aos 28 dias. Como que eu vou romper esse corpo de prova?
que é a norma NBR 5739, que é ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos, que são os utilizados na nossa construção civil brasileira. Ele vai nos ensinar como fazer essa ruptura e como fazer essa análise. A amostragem é feita por outra norma, a 12655, que é a concreto de cimento Portland, preparo, controle, recebimento e aceitação. Procedimento do controle estatístico e amostragem para aceitação do concreto é realizado por essa norma 12655. Deve ser o que agora? Pensado como que eu vou registrar a minha execução. Eu preciso de ter formulários, eu preciso ter um databook, eu preciso ter um as-built me mostrando como que a minha obra foi executada. Eu tenho que ter um retrato, estaca por estaca, de como a minha obra foi executada, como um histórico, porque se um dia der um problema, se um dia eu quero analisar alguma coisa, eu quero fazer um comparativo para usar em outra obra, eu quero verificar alguma coisa, a norma exige, no G10 aqui, no caso das Strauss, um registro da minha execução. Deve ser preenchido o boletim de controle de execução diariamente para cada estaca. Obrigatoriamente, deve conter as seguintes informações. E cada estaca deve ter um registro obrigatoriamente. Primeiro, identificações gerais. Obra, aonde é essa obra, que obra que é essa, o que significa essa obra, onde ela está, o local, nome do operador que está executando, responsável por aquele equipamento para executar aquela estaca, o executor, né? O contratante, quem está executando, quem está contratando, tem que estar lá no cabeçalho, mostrando claramente as informações gerais sobre aquela estaca. Características do equipamento. Como é que é esse equipamento que eu estou executando? Eu tenho que caracterizar aquele equipamento, mostrar que tipo, altura, como é que é o pilão, como é que é a piteira, como é que são essas... Vou colocar exatamente caracterizando o equipamento. De preferência com a foto, né? Nesse caso aqui. A norma não exige a foto, mas hoje a gente tem a facilidade de relatar esse negócio a partir de foto. Identificação da estaca. Diâmetro, lembrando o mínimo diâmetro, se ela for armada tem que ser 32 centímetros, mas diâmetro, nome ou número conforme o projeto de fundações. Então, qual que é o nome dele? Qual que é a certidão de nascimento dessa estaca? Né? É importante. Data da execução da estaca, isso é importante. Hora de início e fim, né? Comprimento escavado e útil. Quanto que eu escavei, mas o quanto que foi útil daquilo ali. Consumo de material por estaca. Cotas do terreno e cota de arrasamento. Qual que é a cota do terreno e qual que é a cota de arrasamento? Eu tenho que anotar isso aí. Por estaca, hein, pessoal? Por estaca. Especificação dos materiais e insumos utilizados. Eu tenho que deixar claro isso aqui nesse boletim, esse registro da execução. Observações relevantes. Tem alguma coisa que eu percebi de diferente? Alguma estaca sendo elevada quando eu estava executando outra? Alguma mina de água? Qualquer coisa, observação relevante, deve ser anotada nesse processo de registro da execução. Nome e assinatura do executor, eu preciso deixar isso claro lá. E o nome e assinatura da fiscalização. Eles precisam assinar esse boletim, pessoal. Eles precisam assinar. E essa responsabilidade da assinatura também é grande, porque você está corroborando ali com aquilo que foi executado. Beleza? Finalizamos as estacas Strauss. Fim. Acabou o anexo G. Terminamos as estacas Strauss. E na próxima aula, vamos começar as estacas Frank. Vamos analisar o anexo H, as famosas e antigas e resistentes estacas Frank. Vamos falar sobre elas, sobre o procedimento executivo, sobre o controle, sobre características gerais, como concretar, como executar, como controlar, como é o concreto desse tipo de estaca, as particularidades até de ruptura de corpos de prova, que é diferente, hein, pessoal? Quero te deixar um forte abraço. Deixe o seu like, compartilhe o link, inscreva-se no canal, compartilhe esse canal com seus colegas, deixe as suas perguntas, as suas dúvidas, que eu terei realmente tranquilidade e concentração para poder responder a todas as perguntas que vocês deixarem lá no canal.
Um forte abraço e até a próxima aula. E aí, pessoal, gostaram? Finalizamos as estacas Strauss. Sugerada, hein, pessoal? Mas um assunto muito importante e ainda útil para nós de engenharia de fundações, engenharia de construção, todos nós envolvidos com isso. Na próxima aula vamos começar as estacas escavadas. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe a informação e até a próxima aula.